Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro é uma tradução não oficial e pode conter erros de pronúncia e diferenças de escrita. Livro, Vespertina. Se eu não tivesse vindo ao cemitério do convento para ficar sozinha, não teria notado o incensório prateado reluzindo abandonado na base de uma lápide. Toda irmã e toda noviça tinham seu próprio incensório, turíbulos pendurados em correntes para nos defender dos mortos, e, por conta do formato e de sua traceria de metal escurecido, reconheci aquele como sendo de Sofia, uma das noviças mais jovens, que tinha chegado ao convento no inverno anterior. Quando me abaixei e o toquei, o metal ainda estava quente. Precisei encostar o pulso para confirmar, porque minhas mãos, por conta das muitas cicatrizes, não eram boas em verificar a temperatura. De imediato eu soube que Sofia não o derrubara para trepar em árvores, nem para brincar entre os túmulos. Ela não teria queimado incenso a não ser que alguma coisa a tivesse assustado para valer. Até mesmo crianças sabiam que incensos eram uma preciosidade que não deveria ser desperdiçada. Eu me endireitei e olhei na direção da capela. O vento ardido fustigou meu rosto com mechas soltas da minha trança, me fazendo lacrimejar, e levei um momento para localizar os corvos abrigados sob os beirais, encolhidos contra a pedra cinzenta e coberta de musgo. Eram todos pretos, exceto um. Ele se destacava dos outros, alisando com nervosismo as penas brancas como a neve, que o vento não parava de bagunçar. Encrenca, chamei. Tatei o bolso em busca de um pedaço de pão. Assim que o ofereci, o corvo se lançou do telhado num redemoinho de vento e pousou no meu braço. As garras me espetaram através da manga de meu hábito. Ele estraçalhou o pão e me olhou, querendo mais. Não era para ele estar sozinho. Já tinha perdido algumas penas que foram arrancadas por outros pássaros cruéis. Afinal, quando ele chegara ao convento, tinha sido largado no claustro, parecendo um montinho sangrento e quase havia morrido. Mesmo depois que eu o levei a meus aposentos no alojamento e a cada poucas horas abria seu bico para alimentá-lo com pão e água. No entanto, eu era uma noviça mais velha e por isso tinha muitas responsabilidades. Não havia como ficar tomando conta dele o tempo todo. Sendo assim, quando se recuperou, eu o dei para Sofia cuidar. Como resultado, aonde quer que ela fosse, Encrenca ia atrás, especialmente dentro do prédio, onde ela tinha o costume de irritar as irmãs ao escondê-lo dentro do próprio hábito. Estou procurando Sofia, falei. Acho que ela está em perigo. Ele eriçou as plumas do pescoço e resmungou baixinho, uma série de grunhidos e estalidos como se pensasse no assunto. Por fim, imitou a voz de uma menininha. Bom passarinho. Belo passarinho. Migalhas. Isso mesmo. Pode me levar até Sofia? Ele me analisou com um olhar inteligente e aguçado. Corvos são animais sagazes, sagrados para a Senhora Cinzenta, e graças a Sofia, ele conhecia a linguagem humana mais do que a maioria dos outros. O pássaro pareceu entender, abriu as asas e voou até um monte de terra e pedra que escorava os fundos da capela. Ele percorreu a laje aos pulinhos e olhou para um espaço escuro lá embaixo. Um buraco. A tempestade da noite anterior deve ter erodido a base da capela, abrindo uma passagem antiga para dentro da cripta. Ele voltou a olhar para mim. Morto, grasnou. Ao ouvir aquilo, senti um calafrio. Sofia não havia ensinado aquela palavra a ele. Morto, insistiu Encrenca, enchendo o peito. Os outros corvos se remexeram, mas não acompanharam o alarme. Ele só podia estar enganado. Bênçãos reforçavam cada pedra dos muros do convento. Nosso portal foi construído por irmãs de fé em Chantilly. Ainda assim, o túnel se abria sob uma franja formada por raízes dependuradas. Eu me aproximei sem pensar. Sabia o que devia fazer, voltar correndo para alertar Madre Caterine. Mas Sofia era muito nova para carregar um punhal, sem falar que tinha perdido o incensório. Não havia tempo. Soltei o incensório do gancho enroscado na minha cintura. Rangendo os dentes, obriguei meus dedos desajeitados a abrir a portinhola e tentar acender o incenso. As cicatrizes eram piores na mão esquerda, na qual a pele vermelha e brilhante que cortava minha palma se contraíra com o tempo, puxando os dedos em garras permanentes. E embora eu conseguisse fechá-los num punho frouxo, não conseguia abri-los por completo. Mas voltando ao trabalho, pensei na irmã Lucindy, que usava um anel incrustado com um rubi velho e rachado, dentro do qual havia escondido uma relíquia de santo, cujo poder a permitia acender velas com um mero gesto. Enfim, uma faísca pegou.
e eu soprei o incenso até as chamas crescerem. Depois, envolta em fumaça, adentrei na escuridão. A penumbra me engoliu. O cheiro de terra molhada me cercou, sufocante como um pano molhado abafando meu nariz. A luz fraca e difusa da abertura sumiu quase imediatamente, mas assim como todas as moças acolhidas pelas irmãs cinzentas, eu tinha visão. Fios de luz se estendiam ao meu redor como teias de aranha, as formas fantasmagóricas se separaram no formato de um rosto contorcido, de uma mão esticada. Sombras. Grupos delas se aglomeravam em lugares como aquele, atraídas por túmulos e ruínas. Eram um tipo de espírito de primeira ordem, frágeis e quase amorfos. Seus dedos cutucavam minha pele como se procurassem um fio solto para puxar, mas eram praticamente inofensivos. Enquanto eu avançava às pressas, a fumaça do meu incensório se misturava às formas translúcidas. Suspirando, elas desapareceram junto ao incenso. Sombras eram algo tão comum que por elas o encrenca não teria nem se dado ao trabalho. Só algo mais perigoso, um espírito de segunda ordem ou pior, teria chamado sua atenção. Sofia! Chamei. Nada respondeu além do eco da minha voz. A luz fantasma bruxuleante revelava nichos contendo ossos amarelados e trapos de linho apodrecido. Tradicionalmente, as freiras eram enterradas nos túneis ao redor da cripta, mas a idade daqueles restos mortais me surpreendeu. Pareciam ter séculos, despedaçados e grudados por teias de aranha, mais antigos do que a desolação, quando os mortos se ergueram para atormentar os vivos pela primeira vez. Se aquela seção do túnel tivesse sido fechada em algum momento do passado distante do convento, era possível que um espírito tivesse se erguido de uma das pilhas de ossos e, sem ser notado, assombrado as catacumbas por anos. Um som tremulou pelo pesado silêncio subterrâneo da passagem, quase baixo demais para ser identificado. O choro de uma criança. Comecei a correr. Atravessei as sombras, as quais me açoitavam, e cada um desses toques causava um choque repentino de frio. Meu incensório foi batendo no hábito até eu apertar a corrente com força ao redor do punho. Então levei-o à frente do rosto, na postura de defesa ensinada pela irmã Iris, a instrutora de batalha do convento. Um brilho banhava uma curva do túnel. Quando virei, ao final dele, minhas entranhas se petrificaram. Sofia tinha se escondido num nicho, encolhida com o rosto enfiado nos joelhos. Pairando bem diante de lá, uma forma macabra a observava. O topo da cabeça careca era visível por cima de uma coluna corcunda e nodosa. Uma mortalha flutuava, leve, ao redor do corpo cadavérico, cintilando com uma luz prateada e real. Por um instante fiquei paralisada. Os últimos 7 anos se esvaíram e voltei a ser criança. Senti cheiro de cinzas quentes e carne em chamas, minhas mãos latejaram devido ao fantasma da dor. Mas isso tinha sido antes de as irmãs cinzentas me encontrarem. Antes de elas me salvarem, e me ensinarem que eu podia revidar. Sendo assim, desembainhei o punhal, e o espírito se virou de repente, alertado pelo sussurro do aço contra o couro. Ele tinha o rosto encovado de um cadáver macilento. A boca seca e enrugada revelava dentes enormes que ocupavam quase metade do crânio, e que estavam abertos numa careta permanente. Não tinha olhos, apenas cavidades vazias. Sofia ergueu a cabeça. Lágrimas reluziam por baixo da sujeira no rosto dela. Artemisia! Gritou a menina. O formato do espírito ficou borrado e sumiu. Fui salva pelo instinto. Pois me virei e girei o incensório, e então, quando o espírito ressurgiu bem na frente do meu rosto, o incenso manteve afastado. Um gemido escapou de sua boca. Ele piscou, sumindo outra vez. Antes que ele pudesse ganhar forma de novo, avancei e me joguei na frente do nicho de Sofia, já balançando o incensório num ritmo treinado. Só os espíritos mais poderosos conseguiam atravessar barreiras de incenso. Sendo assim, para chegar até Sofia, primeiro ele teria que lutar contra mim. Eu sabia o que ele era. Um espírito comum de segunda ordem conhecido como descarnado, era a alma corrompida de alguém que morrera de inanição. Apesar de serem conhecidos pela rapidez, os descarnados eram frágeis. Um único golpe bem dado podia destruí-los. Ergui o punhal. As irmãs cinzentas brandiam misericórdias, lâminas compridas e finas, feitas precisamente para aquele tipo de golpe. Sofia, você está machucada? Ela fungou alto e respondeu. Acho que não. Que bom. Está vendo meu punhal? Se acontecer alguma coisa comigo, prometa que vai pegá-lo. Espero que não chegue a isso, mas preciso que você prometa. Sofia? Ela não respondeu. O descarnado ressurgiu perto da curva do túnel e, tremeluzindo, foi se aproximando de nós num zigue-zague errático. Prometo, sussurrou ela em resposta. Sofia entendia o perigo da possessão. Se um espírito conseguisse ganhar controle sobre o corpo de uma pessoa,
poderia romper barreiras criadas para repeli-lo, chegando até mesmo a caminhar entre os vivos, por um tempo, sem ser notado. A maioria das pessoas tinha sorte, pois só quem tinha visão podia ser possuído. Se não fosse o caso, Loraile já teria sido dominada pelos mortos havia muito tempo. Outro tremeluzir. Rasguei o ar com o punhal bem na hora que o descarnado se materializou na minha frente, estendendo aquelas mãos ossudas. A lâmina abençoada traçou uma linha de fogo dourado pela mortalha do espírito. Perdi o fôlego quando vi o tecido se dissolver em vapor, expondo o tendão incólume por baixo. Eu só havia atingido a manga de suas vestes. Ele me segurou pelo punho. Pontadas de frio subiram pelos nervos do meu braço, arrancando um grito da minha garganta. Eu me debati, tentando me soltar, mas ele me agarrou com rapidez, mantendo meu punho no espaço entre nós. Além das unhas que mais lembravam garras, o rosto dele entrou em foco, cada vez mais perto, abrindo aquelas mandíbulas enormes como se estivesse sorvendo minha dor, provando seu gosto. A qualquer instante meus dedos perderiam a força para segurar o punhal. De propósito, soltei a arma. Em seguida Sofia gritou, e quando o descarnado desviou a atenção para o aço brilhante caindo, agarrei o incensório com minha mão machucada e o empurrei com força contra o peito do espírito. Ele me olhou surpreso e tossiu, soltando um fio de fumaça. Empurrei o incensório para cima, mal sentindo o calor do metal. Com isso o descarnado gritou, um barulho lúgubre que ecoou pelo túnel, emanando uma onda de choque gelada e sacolejando os ossos frágeis alojados nos nichos. Ele arqueou a coluna e arranhou o próprio peito, sua forma se desfez para todos os lados, rasgando-se com violência até explodir em rastros de bruma iluminada. A respiração irregular de Sofia foi o único som que restou no túnel coberto por escuridão. Eu sabia que devia falar alguma coisa para tentar acalmá-la, mas mal conseguia me mexer de tanta dor que sentia em meu punho congelado. Em ondas de agulhadas e alfinetadas, ele estava voltando à vida, e já dava para ver marcas de hematomas roxos onde o descarnado me tocará e ferir minha pele. Artemisia? Chamou Sofia, a voz como o som de um ratinho arranhando a parede. Estou bem, respondi. Esperava que fosse verdade para o caso de precisar lutar de novo, mas duvidava que seria necessário. Um descarnado poderia até passar despercebido por Madre Caterine, mas ela não deixaria de notar a presença de mais deles. Então me virei para Sofia e a peguei no colo para ajudá-la a descer. Consegue ficar em pé? Perguntei. Não sou um bebê, protestou a menina, ganhando coragem depois que o perigo havia passado. Contudo, quando a coloquei no chão, ela agarrou meu hábito abruptamente, causando mais uma pontada de dor no meu punho. Olhe, falou. Havia luz ao longe no túnel, lançando uma sombra torta na parede. Junto dela vinha o som de resmungos roucos e indistintos. Fui tomada por alívio. Só conhecia uma pessoa que estaria andando por ali e conversando sozinha. Não se preocupe. Não é outro espírito. É só a irmã Juliene. Sofia me abraçou com mais força. Pior ainda, sussurrou. Quando a irmã Juliene apareceu, arrastando os pés e ainda murmurando, com o rosto escondido pelo cabelo desgrenhado que ia até a cintura, iluminado e esbranquiçado pela lamparina, tive que admitir que Sofia não estava errada. Juliene era relicária do convento. Vivia como eremita na cripta da capela, zelando pela relíquia de Santa Eugênia. De seu hábito sujo emanava um cheiro tão pungente de sebo de ovelha que meus olhos começaram a arder conforme ela se aproximava. Sofia a encarou com olhos arregalados tão grandes quanto pratos, em seguida se ajoelhou para pegar meu punhal, entregando-o em minha mão, sem falar nada. A irmã Juliene nem pareceu notar. Era como se fôssemos invisíveis. Ela passou por nós, tão próxima que arrastou a barra da roupa em nossos sapatos, e se aproximou do nicho onde Sofia havia se escondido. Eu me esforcei para entender o que ela murmurava enquanto cutucava os ossos perturbados para arrumá-los. Passei anos ouvindo isso aqui embaixo, gemendo e uivando. Finalmente se aquietou. Irmã Rosemary, não era? Era sim. Que ano difícil, que fome horrível, tantas mortes. Senti um calafrio. Eu não conhecia nenhuma irmã Rosemary, mas desconfiava que se procurasse nos registros mais antigos do convento, a encontraria. Sofia puxou meu hábito. Sem desviar o olhar da irmã Juliene, ela cochichou em meu ouvido. É verdade que ela come noviças? Ah! Exclamou a irmã Juliene, virando-se para nós, o que assustou Sofia. É isso que andam dizendo a meu respeito? Que bom! Não tem nada mais gostoso do que uma noviça bem saborosa. Bem, venham logo, meninas, venham! Em seguida ela se virou e começou a voltar pelo caminho do qual viera, arrastando os pés e balançando a lamparina na mão enrugada. Para onde ela está nos levando?
Perguntou Sofia, acompanhando-a com relutância. Ela ainda não tinha soltado meu hábito. Estamos atravessando a cripta. É o caminho mais seguro para a capela. Na verdade, eu estava apenas supondo, mas conforme a irmã Julienne nos levava por uma série de portas encaixadas nos túneis grosseiramente escavados, a probabilidade ficava cada vez maior. Tive certeza quando chegamos à última porta, uma monstruosidade preta e pesada feita de ferro abençoado. A luz da lamparina passou por sua superfície vedada quando Julienne abriu e nos apressou para o outro lado. O ar era um redemoinho feito de fumaça de incenso, tão espessa que senti meus olhos arderem, e Sofia tossiu contra a manga do hábito. Tínhamos adentrado numa sala de pedra com pilares e teto abobadado. Estátuas usando mantos erguiam-se nos arcos entre as colunas, os rostos encapuzados em sombra apesar das velas gotejando aos seus pés, formando poças de cera derretida. Sofia observou os arredores com desconfiança, como se procurasse um caldeirão escondido no canto, ou talvez ossos roídos de noviças espalhados pelo chão. No entanto, as lajes estavam limpas, exceto por símbolos sagrados entalhados aqui e ali, suas formas gastas pelo tempo, tornando-se quase invisíveis. A irmã Julienne nos deixou admirar por um momento, mas então, impaciente, nos chamou para avançar. Agora toquem o oratório, pela bênção de Santa Eugênia. E sejam rápidas. O oratório dominava o centro da cripta, uma plataforma branca feita de mármore na qual estava a efígie em tamanho real de Santa Eugênia deitada na tampa do sarcófago, com o belo rosto de pedra sereno em sua morte. As velas arrumadas ao redor do corpo jogavam uma luz oscilante em suas feições, lhe conferindo um leve sorriso enigmático. Ela morrera como mártir, aos 14 anos, após se sacrificar para confinar um espírito de quinta ordem aos próprios ossos. Dizem que o espírito era tão poderoso que queimou o corpo dela inteiro, transformando-a em cinzas, exceto por uma só falange, uma relíquia preservada no sarcófago, em esplendor oculto. Não era como a relíquia menor no anel da irmã Lucinde, útil para acender velas de vez em quando. Era uma alta relíquia, usada somente em momentos de necessidade desesperada. Solene, Sofia avançou para tocar as mãos em prece da efígie. O mármore era mais lustroso ali, onde inúmeros peregrinos tinham tocado a estátua ao longo dos últimos 3 séculos. A irmã Julienne não estava atenta a Sofia, mas a mim. Seus olhos brilhavam através da cortina de cabelo embaraçado. Sua vez. Vá em frente. Devido ao calor das velas, o suor coçava sob meu hábito, mas quando me aproximei do oratório meu pulso ficou frio, a dor latejava no ritmo do meu peito. De um jeito estranho, eu não queria tocar a efígie. Quanto mais me aproximava, mais meu corpo tentava recuar dela sem a minha permissão, até meu cabelo parecia tentar ficar em pé. Imaginei que fosse o que a maioria das pessoas sentia diante da ideia de tocar uma aranha peluda enorme ou um cadáver. Enquanto isso eu estava sentindo aquela repulsa por tocar um oratório sagrado. Talvez houvesse mesmo alguma coisa errada comigo. No entanto, esse pensamento me fez avançar, tal como a ardência cruel de um açoite. Assim, pisei no estrado e encostei a mão no mármore. Imediatamente me arrependi. A pedra agarrou a palma da minha mão como se estivesse coberta de visgo para passarinho. Senti um mergulho repentino, de revirar o estômago, e a cripta desapareceu breu adentro. Não vi nem ouvi nada, mas eu soube que não estava sozinha. Estava cercada por uma presença vasta, antiga e faminta. Tive a impressão de penas farfalhando no escuro, menos como um som e mais como uma sensação. O peso sufocante do aprisionamento, e uma fúria devoradora e angustiada. Eu sabia o que era aquela presença, o que deveria ser. O espírito de quinta ordem confinado à relíquia de Santa Eugênia. Um avejão, um entre os 7 existentes, todos já destruídos ou aprisionados pelos antigos sacrifícios dos grandes santos. Lentamente senti o olhar dela se voltar na minha direção, como um farol varrendo o escuro. Pavor apertou minha garganta. Puxei a mão do sarcófago com força e me afastei aos tropeços, sem enxergar, quase queimando meu hábito nas velas. A luz e o som voltaram de repente. Se uma mão ossuda não tivesse me segurado pelo ombro, eu teria caído no chão. Você percebeu, disse a voz áspera da irmã Julienne em meu ouvido, soprando o bafo azedo no meu rosto. Você sentiu, não sentiu? Perguntou, ávida. Tentei respirar fundo, arquejando. As velas da cripta continuavam a queimar ininterruptas. Sofia me observava confusa, começando a parecer assustada. Ela obviamente não sentirá nada ao tocar o oratório. Havia muito tempo que eu suspeitava daquilo, mas finalmente tinha certeza. O que acontecerá comigo na infância de alguma forma havia me ferido, deixado um espaço vazio em mim. Não era de se surpreender que eu tivesse tal afinidade para espíritos.
Eu já tinha um lugar aberto para eles, à espera de posse. Olhei para o chão com expressão sombria até a irmã Julienne me soltar. Não sei do que a senhora está falando, respondi, uma mentira tão descarada que ao falar o calor subiu ao meu rosto. Então me afastei e peguei Sofia pela mão. Ela parecia genuinamente assustada, mas quando apertou minha mão, reparei, com uma pontada de gratidão, que estava com medo de Julienne e não de mim. Como quiser, murmurou a irmã Julienne, passando na nossa frente para abrir outra porta. Essa levava à escada da capela, que subia em espiral. Mas você não vai poder fugir para sempre, menina. A senhora fará o que quiser com você. No fim, é o que ela sempre faz. A história do descarnado se espalhou rapidamente. No dia seguinte, todo mundo me encarava tentando ver as chagas no meu punho. Quando Sofia e eu adentráramos na capela, Madre Caterine nos mandara à enfermaria, mas pouco podia ser feito contra as chagas. Elas se curavam sozinhas com o tempo, ficando amareladas como um hematoma. A enfermeira me deu extratos para a dor, mas não os tomei. E nada contei a ninguém quanto ao que acontecerá na cripta. A vida seguiu como de costume, exceto pelos olhares que eu detestava, mas com os quais já estava habituada. Enquanto fazia minhas tarefas, eu tinha ficado habilidosa em evitá-los ao pegar caminhos tortuosos pelas trilhas estreitas feitas de paralelepípedos, as quais conectavam os prédios do convento. Às vezes as outras noviças gritavam quando eu aparecia, como se eu estivesse me esgueirado especialmente para assustá-las, e com isso eu também estava acostumada. No entanto, não tinha como evitá-las para sempre. Afinal, 3 vezes por semana treinávamos no pátio interno do claustro, com a irmã Iris nos observando com seus olhos atentos de falcão enquanto praticávamos disposições com nosso incensório e punhal, e havia também as orações diárias na capela. Por fim, toda manhã, o portal era aberto para receber no pátio central as carroças que transportavam cadáveres. Durante os últimos 300 anos, as Irmãs Cinzentas foram responsáveis pelo dever sagrado de cuidar dos mortos, pois almas que não passassem pelos rituais necessários acabariam se corrompendo e se reerguendo como espíritos em vez de irem naturalmente para o além, como acontecia antes da desolação. Quando as carroças chegavam, os corpos mais decompostos eram levados às câmaras de rituais da capela, onde desapareciam atrás de uma porta abençoada tomada por fumaça. Casos menos urgentes iam ao fumigatório, onde eram lavados e esperavam sua vez. O nome fumigatório vinha de sua perpétua nuvem de incenso, que tinha como propósito desacelerar o processo de corrupção. O andar de baixo, onde se guardavam os corpos, fora construído no subsolo, igual a uma adega, e era seco, frio e escuro. No térreo, enormes janelas de cleristório enchiam um corredor caiado e aclarado com raios de luz frequentes. Era ali que tínhamos aulas semanais, numa sala comprida repleta de mesas, que lembrava muito o refeitório onde fazíamos nossas refeições. Contudo, eu guardava tal comparação para mim, pois as mesas ali eram cobertas por cadáveres. Naquela semana me fora atribuído um rapaz, na casa dos 18 ou 19, apenas 1 ou 2 anos mais velho do que eu. Era possível sentir um leve odor de decomposição sob o cheiro de incenso que subia pelo assoalho. Ao meu redor, algumas das outras noviças franziam o nariz e tentavam persuadir sua dupla a cuidar dos aspectos mais nojentos de analisar cadáveres. Pessoalmente eu nem me incomodava. Preferia a companhia dos mortos à dos vivos. Pelo menos eles não falavam de mim. Você acha que ela vai passar na avaliação? Cochichava Marguerite, ou pelo menos achava que cochichava, eu a ouvia, mesmo estando a 2 mesas da dela. Vai, claro, mas tudo depende de se eles vão deixar que ela seja avaliada, sussurrou alguém em resposta. Francine. E por que não deixariam? Abri a boca do cadáver e olhei lá dentro. Atrás de mim, Francine abaixou ainda mais a voz. Matilde entrou escondida no gabinete semana passada e leu o prontuário de Madre Caterine. Artemisia esteve mesmo possuída antes de vir para cá. Vários suspiros de surpresa se seguiram àquela declaração. Pelo quê? Guinchou Marguerite. E por acaso lá dizia se ela matou alguém? Diversas vozes a calaram simultaneamente. Não faço ideia, respondeu Francine, quando o barulho se aquietou, mas eu não ficaria surpresa. Aposto que ela matou alguém, sim, emendou Marguerite, com a voz trêmula de convicção. E se for por isso que a família dela nunca faz uma visita? Talvez ela tenha matado todo mundo. Aposto que matou muita gente. Àquela altura eu já tinha virado o corpo, o que era difícil. Sem ter uma dupla, e examinava as nádegas. Eu não queria mesmo escutar aquilo. Pensei no que poderia dizer para que elas parassem. Por fim, no silêncio profundo que seguirá a especulação de Marguerite, ofereci. Eu até diria quantas foram, mas não é como se estivesse contando.
Um coro de gritos irrompeu atrás de mim. Meninas! Todo mundo parou de gritar no mesmo instante, exceto por Marguerite, que soltou um último balido vacilante até que Francine cobriu a boca da amiga com a mão. Eu vi o gesto porque tinha erguido o olhar na direção da irmã Iris, que vinha até a gente do outro lado do corredor. Ela mantinha a postura ereta e severa em seus hábitos cinzentos simples, sem adorno além de um pingente de óculo no pescoço e um pequeno anel de pedra da lua que reluzia em contraste com a pele marrom escura de sua mão. A irmã Iris comandava medo e respeito universais entre as noviças, apesar de, na nossa idade, haver um elemento de teatralidade em nosso horror. A maioria de nós já havia descoberto que, apesar dos modos austeros e do olhar fulminante, ela era uma força bondosa. Certa vez, a irmã passou a noite em claro na enfermaria quando Matilde fora gravemente acometida pela doença do suor, secando a testa da noviça e provavelmente ameaçando-a para que continuasse viva. Ela virou aquele olhar temível para nós, se demorando em mim por alguns segundos a mais. A irmã Iris gostava de mim, mas sabia que era eu a responsável pelos gritos. Quase sempre era o caso. Devo lembrá-las de que um padre chegará de bom sangue daqui a um mês para avaliá-las, uma a uma, com o propósito de admiti-las no clero. Pode ser sensato usarem esse tempo de forma mais sábia, pois vocês não terão, acrescentou ela, insistente, outra oportunidade de sair de Nimes. As meninas se entreolharam. Ninguém queria continuar em Nimes e passar o resto da vida cuidando de cadáveres. Ninguém exceto eu. Se eu fosse selecionada para a educação superior no clero, teria que ter contato com outras pessoas. E após completar meus estudos, seria ordenada como sacerdotisa, o que envolveria conversar com ainda mais gente e tentar resolver seus problemas espirituais. O que me soava horrível, eu provavelmente faria as pessoas chorar. Ninguém podia negar que eu me adequava melhor à vida de uma irmã cinzenta. Administrar os ritos fúnebres era um trabalho importante, mais útil do que passar a vida à toa no escritório dourado em Bonsange ou Chantilly, chateando outras pessoas. Além do mais, as irmãs cinzentas também tinham outro dever, aquele por que eu mais almejava. Elas eram responsáveis por investigar relatos de crianças com a visão. Cocei as cicatrizes das mãos, consciente dos lugares nos quais eu não sentia nada. Era como tocar couro, ou a pele de outra pessoa. Se alguém tivesse procurado melhor me encontrado antes, eu duvidava que fosse difícil reprovar na avaliação de propósito. O padre não tinha como me arrancar de Nimes à força. A irmã Iris me observava como se soubesse exatamente no que eu estava pensando. Vejo que vocês já terminaram de examinar os corpos. Artemisia, explique suas conclusões. Olhei para baixo. Ele morreu de febre. Ah, é? Não há marcas no corpo que sugiram morte por ferimento ou violência. Eu estava ciente do olhar das outras meninas, algumas cochichando entre si. Dava para adivinhar o que diziam. Comentavam a respeito da minha expressão fria, minha falta de sorriso, minha voz seca, marcada pela falta de emoção. Elas não sabiam que aquilo era melhor do que a alternativa. Uma vez eu havia tentado sorrir em frente ao espelho, e o resultado tinha sido profundamente infeliz. Insistiu a irmã Iris com um olhar para as noviças que as calou de imediato. Ele é jovem, continuei. É improvável que tenha sofrido uma taquicardia paroxística. Se tivesse morrido de tísica ou soltura, estaria mais magro. A língua e as unhas não apresentam descoloração, então o envenenamento é improvável. No entanto, há veias estouradas nos olhos, e as glândulas estão inchadas, o que indica uma febre. Muito bem. E quanto à condição da alma? Os cochichos tinham recomeçado. De modo abrupto, a irmã Iris se virou. Marguerite, gostaria de responder? Perguntou. O rosto de Marguerite ardeu em vermelho. Ela não era tão pálida quanto eu, mas sua pele branca ainda era capaz de mostrar uma variedade espetacular de cores, normalmente tons de rosa, mas às vezes uma impressionante vermelhidão arroxeada, e quando eu dizia algo que quase a fazia vomitar, chegava a apresentar até mesmo um tom esverdeado interessante. A senhora pode repetir a pergunta, irmã Iris? Que forma de espírito a alma deste homem teria se tornado, disse a irmã Iris, num tom seco, se as irmãs não a purificassem antes de ela sucumbir à corrupção? Uma sombra, soltou Marguerite. A maioria das almas se transforma em espíritos de primeira ordem, independentemente de qual tenha sido a causa da morte. Se não uma sombra, então. Em pânico, ela olhou para Francine, que evitava seu rosto porque também não estivera prestando atenção. No alojamento eu dividia o quarto com Marguerite, e o espaço era tão apertado que nossas camas estreitas e duras quase se encostavam. Ela fazia o sinal contra o mal toda noite antes de dormir, sempre olhando para mim de modo afetado. Para ser sincera, eu não a culpava.
Só sentia pena. Se eu fosse outra pessoa, certamente também não ia gostar de dividir o quarto comigo. Nos últimos tempos eu andava sentindo ainda mais pena dela do que de costume, porque achava que ela não ia passar na avaliação. Eu não conseguia imaginá-la como freira, e era igualmente difícil visualizá-la como uma irmã leiga, responsável pelas tarefas incessantes de lavar, cozinhar, jardinar e costurar para o convento. Se ela reprovasse, porém, essas seriam suas únicas opções. A senhora lhe outorgara visão, o que significava uma vida dedicada ao serviço. Nenhuma de nós sobreviveria sem a proteção do portal do convento, ou do incenso e dos punhais abençoados que recebíamos do clero. O risco de possessão era alto demais. A irmã Iris estava de costas para mim. Assim, quando o olhar desesperado de Marguerite chegou na minha direção, levei a mão à testa, fingindo medir a temperatura. Ela arregalou os olhos. Febril! Exclamou. A irmã Iris estreitou os lábios e olhou para mim, desconfiada. E a que ordem pertencem os febris, Artemisia? A terceira ordem, recitei, diligente. A ordem das almas perdidas à doença e à peste. A resposta foi recebida com um gesto rígido de cabeça, e a irmã Iris seguiu interrogando as outras noviças. Distraída, as ouvi descrever as causas das mortes: exposição, inanição, soltura, afogamento. Nenhum dos cadáveres que nos era fornecido para estudo tinha sofrido mortes violentas. Essas almas podiam se transformar em espíritos de quarta ordem, então os corpos eram levados imediatamente à capela. Era difícil conceber uma época em que espíritos de quarta ordem não eram a ameaça mais perigosa em Loraile. Os de quinta ordem, no entanto, tinham sido ordens de magnitudes mais destrutivas. Durante a Guerra do Martírio, os 7 avejões tinham varrido o país como tempestades, deixando em seus rastros cidades inteiras destruídas. Colheitas chagadas tinham sido sopradas ao vento como cinzas. No Scriptorium, uma tapeçaria retratava Santa Eugênia diante do avejão que ela tinha confinado, a armadura reluzindo ao sol, o cavalo branco empinando. Era tão antiga e desbotada que o avejão parecia uma nuvem indistinta subindo a colina, delineado por linha prateada esfiapada. Eu ainda sentia a fome e a fúria do avejão, seu desespero por ter sido confinado. Imaginei que se escutasse com atenção o bastante a quietude que se abria sob o movimento mundano e cotidiano do convento. Por baixo do sussurro abafado de corredores sombreados e pedra antiga, eu seria capaz de senti-lo apodrecendo na escuridão de seu cárcere. Alguma pergunta? A voz da irmã Iris me puxou de volta para o presente. Estávamos prestes a ser liberadas. Enquanto todas as noviças se dirigiam à porta afobadas, já começando a murmurar entre si, me ouvi perguntar: o que leva uma alma a se tornar um espírito de quinta ordem? O silêncio caiu como um machado. Todo mundo se virou para mim, e depois para a irmã Iris. Em todos os nossos anos de noviças, ninguém ousara fazer aquela pergunta. A irmã Iris franziu a boca. Considerando que o nosso convento é um dos poucos a abrigar uma alta relíquia, essa é uma pergunta justa, Artemisia. Mas não é uma fácil de responder. A verdade é que não temos certeza. Os cochichos recomeçaram. Olhares incertos viajaram entre as noviças. A irmã Iris não olhou para o grupo. Ela me observava franzindo a testa de leve, como se soubesse, de novo, o que me preocupava. Eu me perguntei se a irmã Julienne tinha contado para alguém o que havia acontecido na cripta. À medida que continuou, a expressão dela nada transmitiu. Contudo, é sabido sem a menor sombra de dúvida que mais nenhum avejão se ergueu desde a desolação. Graças a deusa, prosseguiu ela, traçando o sinal de 4 pontos do óculo na testa, o terceiro olho que representava a senhora e seu dom da visão. A erudita Josefine de Bissalarte acreditava que o surgimento deles estava ligado ao cataclisma que causou a desolação. O ritual de magia antiga feito pelo Rei Corvo. A sala toda parou de respirar. Todas nós sabíamos como a desolação ocorrerá, mas o tema raramente era discutido e, portanto, carregava um ar de tabu. Quando éramos mais novas, uma brincadeira popular envolvia roubar um livro de história do Scriptorium e ler em voz alta, no escuro e à luz de velas, o trecho a respeito do Rei Corvo. Por um tempo, Francine tinha convencido Marguerite de que pronunciar o nome dele 3 vezes à meia-noite o invocaria. Eu tinha certeza de que a irmã Iris estava ciente de todas essas coisas. E por cima dos cochichos, ela concluiu severa. O ritual estilhaçou os portais da morte e reordenou as leis do mundo natural. É possível que algumas almas tenham sido particularmente corrompidas pelo ato, resultando na criação dos avejões. Josefine estava correta em tantas outras questões, falou, dirigindo o olhar afiado às noviças que cochichavam,
Que confio que não devemos temer uma repetição dos acontecimentos, ainda mais enquanto vocês todas seguem, no tempo adequado, para suas tarefas da tarde. Semanas depois eu estava sentada no claustro, observando minha respiração subir numa nuvem branca, sentindo, mesmo através do hábito, o frio do banco de pedra em minhas coxas. Estava cercada por dezenas de outras noviças da minha idade, a conversa nervosa preenchia a escuridão da madrugada como o canto dos pássaros no amanhecer. Algumas delas tinham vindo de longe, até mesmo de Montprestre para avaliação, e ainda tinham palha no cabelo por causa da noite dormida na carroça. Elas olhavam para o claustro com fascinação, e encaravam o rubi no dedo da irmã Lucindy, provavelmente se perguntando se seria mesmo uma relíquia, como as amigas diziam. A maioria dos conventos do norte eram tão pequenos que só as abadesas usavam relíquias, e mesmo assim usavam só uma. Madre Caterine tinha 3. Marguerite estava sentada ao meu lado, encolhida e tremendo. De tanto esforço para me evitar, a menina estava prestes a cair do banco. Eu tinha me afastado, lhe dando mais espaço, mas ela não parecia ter notado. Eu nunca matei ninguém, falei, mas não soou tão reconfortante quanto eu havia imaginado. Nem mesmo cheguei a ferir ninguém gravemente, acrescentei. Pelo menos não de forma permanente. Imagino que a essa altura todos já tenham se recuperado. Ela me olhou e por um momento horrível temi que tentasse falar comigo. Eu não estava preparada. Para meu alívio, o padre chegou. Passos ágeis ecoavam contra a pedra, e todas nós esticamos o pescoço para ver a silhueta dramática descendo pelo meio do corredor. Vislumbrei um pedaço de batina preta e um lampejo de cabelo dourado antes que ele desaparecesse para dentro da sala de avaliação. Assim que fechou a porta, o silêncio devoto que tomara o claustro se dissolveu em risadinhas. Meninas, repreendeu a irmã Lucindy, mas um grande barulho abafado continuou quando a primeira noviça foi convocada. As risadas pararam de vez quando a menina saiu, apenas 1 ou 2 minutos depois, com o rosto pálido e a expressão perdida. A irmã Lucindy precisou segurá-la pelos ombros para guiá-la na direção do refeitório, onde estrados tinham sido dispostos para acomodar as noviças que estavam de visita. Enquanto saía do claustro, aos tropeços, ela enfiou o rosto nas mãos e começou a chorar. De olhos arregalados, todo mundo a viu se afastar. Marguerite se inclinou na direção de Francine, sentada no banco à nossa frente. Não acha que aquilo foi rápido? E tinha sido mesmo. Ela não tivera tempo nem de responder a pergunta simples, muito menos passar por uma avaliação. Era como se com um mero olhar o padre tivesse sido capaz de julgar sua aptidão. Cerrei as mãos em punho, às escondidas. A luz do amanhecer foi se infiltrando no claustro conforme os bancos se esvaziavam rapidamente, seu brilho rosado escorria pelas paredes de pedra do pátio, refletindo nas janelas e ardendo nos olhos. Quando a luz se derramou pelo gramado pisoteado no qual treinávamos disposições, restava menos de um quarto de nós. As últimas noviças foram chamadas, uma a uma, até restarmos apenas Marguerite e eu. Quando a irmã Lucindy chamou o nome da outra, tentei pensar em alguma coisa encorajadora para dizer, mas nem nos melhores momentos eu levava jeito para aquilo, e ainda estava pensando no que deveria ter dito quando a porta se abriu com um estrondo, menos de 1 minuto depois, e ela passou correndo por mim, seu rosto de um vermelho vivo, molhado por lágrimas. A irmã Lucindy então olhou para ela e suspirou. Por fim. Acenou com a cabeça para mim. Eu passei pela porta e meus olhos se esforçaram para se ajustar à sala. Pois, mesmo com a lareira acesa, quente e sufocante, e algumas velas espalhadas, estava escuro lá dentro em comparação com o dia ensolarado lançando reflexos trêmulos por meio dos espelhos e da madeira polida. É essa a menina? Perguntou uma silhueta diante da lareira. Sim, vossa graça. A fechadura da porta estalou. A irmã Lucindy tinha me trancado lá dentro. Agora eu conseguia enxergar melhor, o bastante para ver o padre, cujo rosto pálido e austero flutuava no escuro acima do colarinho alto da batina preta e severa. Ele era alto, de postura impecável, as maçãs do rosto pontudas lhe faziam sombra na face. Seu olhar já havia voltado para o prontuário de Madre Caterine, as páginas gastas apinhadas de registros acerca de cada garota admitida ao convento. Sem erguer o rosto, ele fez um gesto formal para a cadeira diante da mesa. Um anel reluziu em seu dedo, incrustado com uma grande pedra ônix. Sente-se, minha filha. Obedeci, grata por minha expressão perpetuamente neutra. Já estava habituada a ser chamada de minha filha por Madre Caterine, que tinha cabelo branco, mas o padre não podia ter mais de 20 anos, quase da idade das noviças. O que explicava as risadinhas. Ele me encarou. Há algum problema? Perguntou num tom frio e imperioso.
Peço perdão, padre. O senhor é o primeiro homem que vejo em 7 anos, expliquei, mas ele continuou a me observar em silêncio. O primeiro homem vivo, adicionei. Mortos, já vi muitos. Ele estreitou os olhos, me analisando de novo, como se eu fosse alguma coisa estranha grudada na sola de seu sapato. A forma correta de se dirigir a mim é Vossa Graça. Sou um confessor, não um abade. O prontuário foi fechado com força, espalhando poeira pelo ar. Artemisia, acrescentou ele com nítida reprovação. Não é o meu nome de batismo, Vossa Graça. Madre Caterina escolheu esse nome quando cheguei ao convento. É o nome de uma guerreira lendária, interrompeu ele parecendo um pouco irritado. Sim, eu sei. Por que você não forneceu seu nome de batismo? Eu não queria responder aquilo. Não estava preparada para dizer a um desconhecido que eu não queria meu nome porque as pessoas que me batizaram não me quiseram. Não pude fazer isso, falei enfim. Após chegar aqui, passei mais de 1 ano sem falar. O padre se recostou na cadeira, me analisando com um olhar que não consegui ler, mas, para meu alívio, não fez mais perguntas. Em vez disso, tirou um lenço de seda de dentro da batina, o qual utilizou para selecionar, de uma pilha no canto da mesa, uma pequena caixa de madeira rebuscadamente esculpida. Com um gesto brusco, ele empurrou a caixa entre nós, como se quisesse acabar com aquilo o mais rápido possível, e vi meu reflexo ondular no detalhe espelhado na superfície. Pálida como um cadáver, uma trança preta desgrenhada pendurada no ombro. No começo, você pode achar o formato da avaliação estranho, mas posso lhe garantir que o processo é muito simples, esclareceu ele, a voz soando entediada e com um toque de irritação. Só é preciso manter a mão acima da caixa assim. Ele demonstrou e se afastou me observando. Não entendi como aquele teste podia ser de verdade. Suspeitei que ele estivesse zombando de mim. Mesmo desconfiada, estiquei a mão esquerda, ignorando o olhar mais atento que ele lançou às minhas cicatrizes, quando aproximei os dedos da caixa. O ar ficou mais frio até que de repente, mergulhei em água fria, bolhas explodiram da minha garganta num grito silencioso. Engasguei-me no fedor do lodo do rio, desesperada por ar, sem conseguir respirar. Algas escorregadias se enroscaram nos meus pés, me puxando para baixo, e enquanto eu afundava, sentia o sangue bater em meus ouvidos, cada vez mais devagar. Puxei minha mão de volta, e a tempestade de sensações passou imediatamente, substituída pelo crepitar alegre da lareira e o calor do meu hábito seco. Eu me concentrei na mesa, me forçando a não demonstrar nada. A caixa continha a relíquia de um santo. Quase conseguia imaginá-la. Um osso antigo e mofado aninhado num leito de veludo, fervendo com energia fantasmagórica. Suspeitei que a entidade confinada ali era um undino, o espírito de segunda ordem de alguém que se afogara. Por fim entendi. Estavam testando nossa habilidade de detectar relíquias. O padre havia conseguido eliminar as outras meninas tão rapidamente porque, para elas, a caixa era completamente comum, assim como acontecia com a maioria das pessoas que tocava o oratório de Santa Eugênia e só sentia um mármore inerte. Era claro que a primeira noviça parecerá confusa. Não há nada a temer. Isso não pode machucá-la, disse ele, inclinando-se para a frente. Só mantenha a mão parada e me diga o que sentiu. Dê o máximo de detalhes possível. Agora ele parecia tenso, cheio de energia contida, como um galgo bem treinado tentando não demonstrar empolgação diante de um esquilo. Voltei a pensar no diálogo dele com a irmã Lucinde e um pressentimento vibrou em mim. Ele finalmente parecia certo de que eu valia a pena, apesar de não ter demonstrado aquilo quando eu me sentara ali. Devagar, estiquei a mão de novo. Daquela vez consegui manter a sala em foco, a agonia afogada do undino lambeu os meus sentidos. Não sinto nada, menti. Nada? Tem certeza? Pelo canto do olho, eu vi passar o dedo pelo anel de ônix. Pode ser sincera comigo, minha filha, insistiu ele. E isso foi tudo que consegui dizer antes de fechar a boca com força. Eu quase havia contado a verdade. Pior ainda, eu teria gostado de contar a verdade. Um calor reconfortante tomou conta da minha barriga quando pensei em fazer o que ele queria e em ser boa e virtuosa, e obviamente, aquilo não era nada de meu feitio. A pedra do anel cintilava como um besouro à luz das velas. A pedra ônix preta e polida era maior até mesmo do que o grande cabuchão de âmbar de Madre Caterine. Mais cedo, ele havia se declarado confessor. A posição de clérigos era determinada pelo tipo de relíquia que usavam, e cada uma portava uma habilidade, a qual dependia da categoria de espírito confinado a ela. Não era difícil adivinhar o poder que aquele anel comandava. Tomando cuidado para não demonstrar que eu havia entendido, encontrei o olhar do padre. Não gostava de fazer algo assim, não me vinha naturalmente.
Detestava tentar decifrar as regras implícitas quanto ao tempo de sustentar o olhar, e a frequência de piscar. Eu sempre errava. De acordo com Marguerite, minha tendência era compensar e olhar para as pessoas de forma direta demais, o que acabava deixando-as desconfortáveis. Não que ela tivesse dito nessas palavras, para ser exata. Afinal de contas, ela estivera chorando muito durante a conversa. Tenho certeza, afirmei. De forma um tanto impressionante, o padre não reagiu. Se estava surpreso ou decepcionado, eu não soube dizer. Muito bem, foi tudo que falou. Continuemos então. Ele afastou a primeira caixa e puxou outra para o meio da mesa. Dessa vez, quando estiquei a mão, fui envolvida no miasma de doença. O cheiro de suor seco, hálito azedo, lençóis sujos. Senti a respiração tremer no peito, e um gosto horrendo na língua. Meus membros se enfraqueceram, como se fossem gravetos frágeis dispostos sob uma manta pesada. Terceira ordem, pensei. Provavelmente um murcho, a alma de alguém que morrera de tísica. Diferente do avejão na cripta, o murcho não parecia ciente de seu encarceramento. Nem um ondino. Seria uma observação útil de compartilhar com o padre, me peguei refletindo. Ele poderia ficar impressionado com essa minha reflexão, minha capacidade de sentir um espírito de quinta ordem. Belisquei minha coxa. Nada, declarei seca. Ele sorriu, como se minha teimosia o agradasse. Quando empurrou uma terceira caixa à minha frente, rapidamente estiquei a mão, e paguei pelo erro. Chamas se ergueram ao meu redor, rugindo e lambendo minha pele. Brasas esvoaçavam pela escuridão sufocante e enfumaçada. E havia aquele calor que eu conhecia tão bem, a dor, o fedor de carne queimada, o terror irracional da morte por incêndio. Eu me joguei para longe da mesa. Quando voltei a enxergar, notei que tinha empurrado a cadeira pelo chão e enfiado as unhas nos braços de madeira. Um borralheiro, disse ele se levantando, seus olhos cintilavam em triunfo. O mesmo tipo de espírito que a possuiu na infância. O cheiro de carne queimada ainda perdurava em meu nariz. Cerrei o maxilar e fiquei ali sentada num silêncio desafiante, inspirando e expirando, trêmula. Se eu não admitisse nada, ele não ia ter como alegar que passei pela avaliação. Não há motivo para fingir, Artemisia. Sei tudo a seu respeito. Está tudo aqui no prontuário, informou ele dando a volta na mesa e parando acima de mim, com as mãos cruzadas atrás das costas. Admito que no começo duvidei da história. A maioria das crianças não sobrevive à possessão, especialmente quando dura tanto tempo quanto seu registro descreve. Mas aquelas que sobrevivem costumam demonstrar um talento extraordinário para empunhar relíquias. Por mais horrível que seja, ser obrigada a praticar a resistência a um espírito em idade tão tenra gera bons resultados. Como me recusei a encará-lo, ele se agachou, alinhando a altura de nossos rostos. Pela primeira vez, vi que os olhos dele eram de um tom luminoso de verde esmeralda, a cor de um vitral atravessado pela claridade. Você sentiu que ele tinha medo de fogo, não foi? Sussurrou ele. Por isso você se queimava. Foi seu jeito de subjugá-lo, de impedir que ele ferisse mais alguém. Antes, eu estava com um pé atrás quanto ao padre. Naquele momento, o desprezei. O rosto belo, as mãos sem calos, o corpo todo sem nenhuma marca de sofrimento. Exatamente o tipo de pessoa que eu nunca queria me tornar. Ele não pareceu notar a intensidade do meu ódio. Nem ia. Já me disseram que todas as minhas expressões faciais eram mais ou menos iguais. Como continuei sem responder, ele se ergueu num movimento gracioso e voltou à mesa. A silhueta vestida em preto impertigada enquanto começava a guardar numa bolsa as caixas de relíquias. Quase qualquer pessoa pode dominar uma relíquia que confine um espectro comum de primeira ou segunda ordem. As irmãs são prova disso. Mas o seu talento é completamente diferente. Não tenho dúvidas de que você está destinada à grandeza. Em Bonsai será treinada para... Eu não vou para Bonsai, interrompi. Vou ficar em Nines e virar freira. Ele parou o que estava fazendo e me encarou, como se eu tivesse falado abobrinha. Aos poucos, uma expressão de nojo horrorizado tomou conta de seu rosto. Por que desejaria uma coisa dessas? Nem me dei ao trabalho de tentar explicar. Sabia que ele não entenderia. Em vez disso, perguntei. Para ser aceita no clero, eu não deveria passar na avaliação? Ele me olhou por mais um momento. Então, um sorriso condescendente, quase amargo, repuxou seu rosto. As irmãs me avisaram que você talvez tentasse reprovar propositalmente. O verdadeiro teste não foi sua habilidade de ler as relíquias. Tratava-se de se você era ou não forte o bastante para resistir à minha. Olhei para o anel. Uma relíquia de Santa Liliane, explicou ele com outro sorriso breve e desagradável. Ela confina um espírito de quarta ordem chamado de penitente, que me dá o poder de arrancar a verdade da boca dos relutantes, entre outras coisas.
Rapidamente, ele apertou as fivelas da bolsa e se virou para a porta. Para nossa sorte, continuou. Essa decisão não cabe a você, e o clero será avisado o mais rapidamente possível. Pedirei às irmãs para que arrumem seus pertences. Partiremos para Bonsanho hoje à noite. Não, falei e o vi hesitar com a mão na maçaneta. Se sou capaz de resistir à relíquia, então não posso ser forçada a dizer a verdade. Como vai provar que eu passei? Ele ficou imóvel. Quando respondeu foi em voz baixa e com uma calma mortífera. Seria minha palavra contra a sua. E acho que você notará que minha palavra tem enorme valor. Nesse caso, suponho que seria muito constrangedor caso o senhor me levasse até Bonsanho só para o clero descobrir que sou completamente louca. Ele se virou tomando seu tempo. As irmãs vão confirmar sua sanidade. Por escrito, se necessário. Não se for alguma novidade. Afinal de contas, todo mundo já sabe que tem alguma coisa errada comigo. Não seria difícil fingir que o choque de confrontar um borralheiro na avaliação foi a última gota. Falei, e ergui o rosto para ele. Infelizmente a lembrança do passado se provou pesada demais. Eu me perguntei quanto tempo fazia desde a última vez que alguém batera de frente com o padre. Ele jogou a bolsa de lado e deu vários passos largos na minha direção, os olhos ardiam em veneno. Achei que fosse me bater. No fim, ele se conteve visivelmente. Isso não me dá prazer algum, disse ele, mas você não me deixa opção. Saiba que é para seu próprio bem, minha filha. Tendo dito isso, ele cobriu o anel com a mão. De início não senti nada, até que de repente arquejei. Uma pressão esmagadora tomou meu coração, meus pulmões. Após um momento atordoante, reparei que a força não era física, mas sim emocional, uma culpa devastadora e desesperadora. Eu queria me jogar ao chão, miserável, chorar e suplicar pelo perdão do padre, mesmo sabendo não merecer redenção, sabendo não merecer nem mesmo a misericórdia da senhora. O penitente. Cerrei os dentes com força. Eu tinha resistido à relíquia antes e poderia fazê-lo de novo. Se ele quisesse que eu me arrastasse pelo chão em arrependimento, eu faria o oposto. Sentindo muita dor, me levantei, lutando contra cada articulação, e por fim, ergui o rosto para encará-lo de frente. A influência da relíquia evaporou. Ele deu um passo para trás, tropeçando e segurando a mesa para se equilibrar. Estava ofegante, me encarando com uma expressão que eu não soube interpretar. Uma mecha de cabelo dourada caía sobre sua testa. Uma batida forte soou à porta. E antes que pudéssemos reagir, ela foi aberta, inundando a sala em luz. A pessoa que ali esperava não era a irmã Lucinde, mas um pajem jovem e aterrorizado, agarrado a uma carta dobrada. Confessor Leander, gaguejou. Notícia urgente, Vossa Graça. Soldados possuídos foram avistados em Roixal. Seu auxílio é exigido. O padre se recuperou bastante para arrancar o pergaminho das mãos do pajem. Ele abriu a carta, a leu rapidamente e a fechou com força, como se o conteúdo tivesse aferroado. Eu nunca tinha ouvido falar em soldados do clero sucumbindo à possessão. O rosto do padre ficara lívido, mas não em surpresa nem mesmo em choque, era fúria. Ele respirou fundo, olhando para a frente. Ainda não acabei com você, declarou para mim. Em seguida, com a mão trêmula, ele ajeitou o cabelo. E então, com o farfalhar da batina preta, saiu em passos firmes pela porta. As irmãs nada me contaram, mas elas deviam saber que eu tinha feito alguma coisa, mesmo sem saberem o que fora. Mantive a cabeça baixa por alguns dias horríveis, atordoada pelas noites insones, e morrendo de medo de voltar ao alojamento. Marguerite tinha uma tia rica em Chantilly que mandava cartas e desenhos das últimas modas da cidade, ou pelo menos costumava mandar. As cartas tinham diminuído de frequência até pararem de chegar, sem nenhuma explicação. Por anos, Marguerite as expusera na parede, acima da cama, para poder olhá-las toda noite. Depois da avaliação, eu voltei para o quarto e descobri que ela havia rasgado todas. Do meio da pilha de pergaminho amassado, ela me dirigiu um olhar acusatório e choroso e acabou declarando: prefiro morrer a passar o resto da vida em Nimes. Durante as noites seguintes, o pranto dela me manteve acordada até o badalar dos sinos da oração matinal. Tentei falar com ela uma vez, mas foi uma péssima ideia. O resultado foi tão doloroso que passei o resto da noite no estábulo, agradecida por não poder causar trauma emocional nas cabras e nos cavalos, pelo menos que eu soubesse. Então mais notícias chegaram de Roixal, e ninguém mais conseguiu pensar na avaliação, nem mesmo Marguerite. Quando as primeiras chuvas frias do inverno encharcaram as pedras do convento, sussurros encheram os corredores como sombras.
Em um momento tudo parecia normal e no seguinte eu ouvi alguma coisa que me desequilibrava. Noviças no refeitório, de cabeças grudadas, cochichando apavoradas sobre um espírito de quarta ordem que tinha sido avistado. Um cindido, algo que não era visto em Loraile desde antes do nosso nascimento. No dia seguinte, atravessando o jardim onde as irmãs leigas colhiam as últimas hortaliças murchas do outono, ouvi que a cidade de Bonsai tinha erguido a enorme ponte levadiça que cruzava o Sèvre, uma medida que não era tomada havia um século. Se a divina está com medo, cochichou uma das irmãs, também não deveríamos estar? A divina de Bonsai governava as províncias do norte a partir da sede em Roixal, cuja fronteira ficava a poucos dias de viagem dali. Ao sul antigamente reis e rainhas governavam Loraile, mas a linhagem corrupta acabará junto do rei Corvo, e o clero se erguera das cinzas da desolação para substituí-los. Desde então quem reinava eram os divinos. O cargo mais poderoso era o da arquidivina de Chantilly. Mas diziam as más línguas que ela tinha quase 100 anos e raramente estendia sua influência para além da cidade. Recém-ordenada, a divina de Bonsai uma vez fora em peregrinação ao oratório de Santa Eugênia no nosso convento. Eu tinha 13 anos na época. A população local havia aparecido em quantidade impressionante para vê-la, espalhando flores silvestres primaveris pela estrada e escalando as árvores próximas aos muros do convento para que pudessem ver melhor. O que tinha me marcado, contudo, era como a divina havia me parecido jovem e triste. Ela parecerá melancólica no caminho da cripta, uma figura solitária perdida em esplendor, com serviçais lhe segurando a cauda da roupa e a apoiando pelo cotovelo como se fosse feita de vidro. Eu me perguntei como ela estaria naquele momento. Pelo que tinha entendido, o pior aspecto do que estava acontecendo em Roixal era que ninguém sabia o que estava causando aquilo. Fazia mais de um século que espíritos não atacavam em quantidades tão grandes e no passado, sempre havia acontecido após crises óbvias, peste e fome, cidades devastadas por incêndios. Daquela vez, no entanto, o motivo não estava claro, nem mesmo o clero parecia saber explicar. No dia em que o desastre chegou a Nimes, eu estava voltando do celeiro do convento, carregando um balde de lavagem vazio. Depois de um acidente na lavanderia quando eu tinha 11 anos, as irmãs não atribuíam a mim nenhuma tarefa que pudesse machucar minhas mãos. Naquela ocasião, eu havia me queimado com barrela e não tinha contado para ninguém, primeiro por não ter sentido, e depois por não ter achado importante. Eu ainda lembrava que quando alguém acabou notando as bolhas, todo mundo se calara e as irmãs me olharam com um choque que eu não entendi. No fim das contas, uma delas chamou Madre Caterine, que me levou à enfermaria com um toque gentil no meu braço. Desde então, meu trabalho era cuidar dos animais. Ao lado da horta onde plantávamos verduras, o convento tinha um pequeno jardim ornamental. Rosas floresciam ali no verão. Seus caules enormes quase enterravam a estátua desmoronada de Santa Eugênia do jardim. Naquela época do ano, a sebe que o cercava ficava marrom e as folhas caíam aos poucos. Por isso, quando passei, vislumbrei alguém atrás da sebe. Não era um peregrino de visita, era Madre Caterine, com a cabeça branca abaixada em oração. Ela me parecia frágil. A observação me veio sem aviso. De alguma forma, eu não havia notado o quanto ela tinha envelhecido. Era como se eu tivesse tirado o pó de uma pintura e a visse claramente pela primeira vez em anos, tendo simplesmente me esquecido de observá-la. Artemisia, minha filha, disse ela paciente, está me espionando. Venha sentar-se comigo. Larguei o balde e me juntei a ela no banco. Ela não disse mais nada, nem mesmo chegou a abrir os olhos. Ficamos ali em silêncio, ouvindo a brisa farfalhar as folhas secas e balançar a sebe. Nuvens escuras corriam acima dos muros do convento. O ar carregava o cheiro pesado da chuva. Nunca a senti, falei por fim. As relíquias da senhora. Ela estendeu a mão. As joias reluziam em contraste com a pele fina. Uma pedra de lua minúscula, quase idêntica à da irmã Íris, uma safira nebulosa com uma faceta lascada, e a maior, uma pedra de âmbar oval que capturava a luz, refletindo nas pequenas imperfeições internas. Eram meras decorações para os tesouros de verdade, as relíquias seladas nos compartimentos dos anéis. Com cuidado toquei o âmbar, mas não senti nada além de uma pedra lisa e comum. As auras dos espíritos ficam mais tênues quando os anéis são selados, explicou Madre Caterine. Isso não afeta nossa habilidade de usá-las, mas torna o uso das relíquias muito mais confortável. Ela me observava com um olho azul aguçado e naquele momento não me pareceu nem um pouco frágil. Eu me lembrava pouco da noite do exorcismo, mas nunca me esqueceria da sensação das orações dela percorrendo meu corpo, arrancando o borralheiro num redemoinho furioso de fumaça e brasas prateadas.
Mais tarde, as irmãs me contaram que aquilo tinha levado a noite toda e que no fim, ela nem relara no punhal. Simplesmente havia erguido a mão e o destruíra com uma única palavra. Um dente de Santa Beatrice, continuou ela, encostando na pedra de lua. É a relíquia que uso para pressentir os espíritos mais próximos. Pode até ser que só confie em uma sombra, mas costumo achar as relíquias mais humildes também as mais úteis, falou, e em seguida tocou a safira lascada. Uma falange de Santa Clara que confina um álgido. Enfraqueceu com o tempo, mas seu poder me ajuda a diminuir o frio que sinto nos ossos nas noites de inverno, e por isso, tenho muito carinho por ela. E essa daqui? Continuou, agora acariciando a pedra de âmbar. Bem, digamos que não a domino como um dia a dominei. Temo que quando a força da relíquia sobrepuja a da pessoa que a usa, haja o perigo de o espírito dominar seu mestre. Satisfiz sua curiosidade, minha filha? Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.